Queridos, os demônios, eles são muito preocupados com o ministério de um profeta. Eu não estou falando, o demônio não é preocupado com quem profetiza. Óbvio que quem profetiza, ele já traz um impacto no reino do Espírito. A profecia, como vocês viram lá, ela é a palavra da boca de Deus. Nós sabemos que todo o universo veio a existir pela palavra de Deus. Eu preguei aqui alguns cultos atrás e eu estou numa sequência que ela está sendo dada por Deus, por isso que eu não estou anunciando a sequência. Mas Deus está nos levando numa sequência, desde o dia que eu preguei sobre aquele encapsulamento da palavra. Então, quando a palavra vem da boca de Deus, o universo veio existir da boca de Deus. Quando Deus diz algo no reino do Espírito, tudo vai sendo transformado. Tudo tem que acontecer. As palavras de Deus não voltam vazias sem antes produzirem aquilo que foi destinado a produzir. Então o que acontece, queridos? O diabo sabe muito bem que uma palavra dita pela boca de Deus, ela tem um impacto profundo onde nós vivemos. Uma palavra dita da boca de um profeta de Deus, ela tem o mesmo impacto que Deus, daquilo que Deus está falando. Por isso que Elias fala assim: diante do Deus perante cuja face eu estou. Aí o que ele vai dizer? Nem orvalho, nem chuva vai cair nessa terra. Um profeta de Deus, quando ele diz algo, ele anda diante de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele traz a voz de Deus, e ele é um profeta de Deus. Essa voz vai trazer um impacto nos céus, vai trazer um impacto na terra, vai trazer um impacto onde tiver. Quando Elias trouxe essa palavra, o céu se fechou por 3 anos e meio, queridos. E o céu só abriu novamente quando Elias orou e puxou do reino do Espírito um céu aberto. Vocês estão entendendo o impacto que tem um profeta? E vocês estão entendendo do porquê o diabo ele se incomoda tanto quando ele vê um profeta de Deus profetizar algo? O diabo ele fica muito em polvorosa quando um profeta de Deus ele fala e se cumpre, ele fala e a coisa acontece, ele fala e aquilo é de Deus, e o pior, e ele fala e esse homem ele carrega uma autoridade de Deus para nações. Elias profetizou sobre nações. Isaías profetizou sobre nações. Existe uma autoridade, que ela é uma autoridade regional, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade na igreja, uma autoridade no seu trabalho, mas existe uma autoridade de profetas, que são autoridades sobre nações, e Deus vai construindo esta camada de unção sobre nossas vidas, Ele vai construindo esse manto, vamos dizer assim, sobre as nossas vidas. Só que porque Satanás sabe do poder que tem o ministério do profeta de verdade, de um profeta genuíno, ele quer fazer tudo para tomar o controle de sobre esta autoridade de um profeta. E então ele vai atacar esse profeta em 3 dimensões. Vou separar aqui dom de profeta e dom de profecia. Profecia, queridos, é o dom de alguém que profetiza. Ele tem um insight, ele tem uma percepção. Alguém que profetiza, ele tem uma percepção sobre algo. Ele não sabe porque ele sabe, mas ele sabe. Esse é o dom profético. Eu olho para você, eu nunca te vi, mas eu lembro a primeira vez que Deus começou a me usar, a segunda vez, na verdade, ou terceira vez, seja lá qual foi. Eu estava buscando a Deus no monte, eu subia no monte, eu queria ouvir a voz de Deus. O Senhor começou a voz, começou a voz, começou a voz, começou a voz. E eu era tão chato, mas tão chato que ele falou: deixa eu falar com esse menino, porque senão ele não vai sair do meu pé. Então deixa eu deixar ele ouvir minha voz uma vez. Acho que ele não devia ter feito isso, porque agora eu ouço a voz dele, eu quero ouvir todos os dias, né? Coisa mais maravilhosa que tem é você ouvir a voz de Deus, mas mais importante do que ouvir é ouvir e deixar essa voz trabalhar você. Mais importante do que ouvir é praticar o que a voz de Deus diz. Isso é mais importante do que ouvir. Porque tem profetas que têm percepção, mas a sua conduta não é uma conduta de Deus. É por causa desses profetas que a sua conduta não é conduta de Deus. Se você não é de Deus, você pertence a outra coisa. Se você não é um profeta de Deus, você pode estar sendo um profeta de demônios. Você pode estar sendo um profeta de principados, de potestades, sem saber, por causa do seu caráter. Mas eu me lembro que eu tive uma sensação. Eu olhei para uma menina na igreja, e eu olhei para ela e falei assim, e vi ela na penteadeira, e ela chorando, e ela decidindo se ela ia ou não no culto. Uma coisa simples. Eu vi isso dela. Eu falei: eu te vi hoje quando você estava lá, diante da sua penteadeira, e você tomava a decisão se vinha para o culto ou não. Que bom que você veio, porque Deus quer falar com você. A hora que eu comecei a falar isso, que eu vi ela diante da penteadeira, a menina começou a chorar. Eu falei: é verdade isso? Você estava decidindo ser para a igreja? É verdade isso. Então é tremendo isso. Bati o olho no outro lá e vi que o rapaz tinha um pecado. Na primeira vez que Deus me usou, essa foi a primeira. Eu bati o olho no rapaz no fundo da igreja e eu vi que ele eu sabia, não sabia porque eu sabia, mas eu sabia.
Esse é o dom profético. Você não sabe porque sabe, mas você sabe. E eu bati o olho nele assim no fundo da igreja. E aí, estou dando spoiler para vocês, hein, os ministérios proféticos aí. Eu bati ele no fundo da igreja, o olho no fundo da igreja, e eu vi que ele era homossexual. Só que Deus me deu sabedoria na hora, porque nunca ninguém me ensinou isso. E graças a Deus que tanto a sabedoria quanto a revelação, os dois vêm de Deus, né? Por isso que a palavra de Deus, Paulo fala assim: eu rogo a Deus que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação. A sabedoria vem antes da revelação, porque a sabedoria é de como eu entrego para alguém algo que às vezes é constrangedor, ou às vezes a pessoa não quer ouvir daquela forma. Então eu falei para ele, ao invés de falar você luta contra o homossexualismo e Deus quer te libertar, eu falei para ele, você luta contra um pecado a sua vida toda. E ele começou a chorar. Mas Deus está falando que Ele está te dando força para ficar livre desse pecado. Está entendendo? A sabedoria atuando junto com a revelação. Mas teve momentos que eu não fui sábio. Eu cheguei no ouvido de um rapaz, eu estava um profeta meio legalista. O profeta legalista, ele faz assim: ô filhão, e esse pecado aí, rapaz? E eu falei o nome do pecado no ouvido dele. Você vai parar de fazer isso? Ou o negócio vai rachar aqui para você? Aí Deus já falou: filho, isso aí não tem a minha sabedoria. Não é assim que se faz. Porque eu falei o pecado dele no ouvido dele, eu quase matei o rapaz. Está entendendo? A gente tem que ter sabedoria de como entregar. Olha, querido, existe uma área difícil para você. Estamos aqui juntos, dá aqui a mão. Porque você tem que lembrar de uma coisa, filho. Todos nós aqui, nós carecemos da mesma misericórdia de Deus. Ninguém aqui está livre de pecado. Entende? Então quem sou eu para usar o profético de Deus de uma forma de juiz ou julgadora? Mas eu quero dizer que isso é um dom da profecia. Mas existe o dom de profeta. O dom da profecia é um dos 9 dons do Espírito Santo, né? Palavra do conhecimento, conhecer o passado. Palavra da sabedoria, conhecer, ter uma resposta para um momento difícil. Tipo Jesus falando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, quando foi questionado sobre se era lícito dar o dinheiro a César ou não. Isso é uma palavra de sabedoria. O discernimento dos espíritos, que é ver aberto no reino do Espírito, é ter visão de anjos, de demônios e assim por diante, é ter visões abertas no reino do Espírito. Aí tem os dons de curar, que são curas. Alguns são especialistas numa área. Ele ora e todo mundo é livre de câncer. Mas ele ora para uma pessoa que tem dor de cabeça, não sai. Ele tem um dos dons de cura. Há outros, o pai dela ora e as mulheres estéreis ficam férteis, engravidam. Então você tem uma mulher aqui que quer engravidar, ainda não engravidou, e está querendo engravidar, nós levamos você para o especialista. Tá bom? Não é para inseminação artificial não, é inseminação da verdade. Glória a Deus. E há outros que Deus usa nos dons de cura de forma ampla. Ele ora e as pessoas são curadas. Dons de milagres, né? Milagres é aquilo que não é natural. É o cego ver, é o surdo ouvir, o paralítico andar. Esses são milagres. O morto ressuscitar, é um dom de milagres, né? E tem os de sinais também. Os sinais são pó de ouro, dente de ouro, e outras coisas tantas aí que Deus vai fazer, óleo que escorre da mão e assim por diante. São dinheiro aparece no chão. Isso aí, filha, ore por mim, tá com esse daí? Falou que dinheiro aparece no chão. Falei, opa, vamos orar aí, filha. Começa a orar aí, varoa. Para aparecer bastante, tá bom? Se é para pedir, pede direito, tá? Então tem os sinais e os milagres, maravilhas, né? Andar sobre as águas é uma maravilha de Deus, né? Isso é uma maravilha. O dom de fé, que é você ter uma fé que não é sua, é fé sobrenatural, é uma fé, você não sabe porquê, mas você crê e você crê, é um dom de fé. É uma fé que não é de você não teria fé para aquilo, né? Aí tem os dons, que é onde eu parei aqui, interpretação de línguas, porque há muitas línguas e a interpretação, variedade de línguas, porque línguas são as línguas que você fala em outro idioma. Lembra quando no Pentecoste falaram nos outros idiomas? Eu não sei nem porque eu estou falando de tantos dons aqui, mas vamos lá. Não devia nem ter entrado nisso, tá? Mas vamos, agora que eu cheguei, vou até o final. Variedade de línguas, que é você falar em outro idioma, você falar em línguas do Espírito. E para quem ora em línguas, ore para que também possa interpretar. Quando interpreta uma língua, normalmente ela vem através de uma revelação, de uma profecia, de uma palavra de conhecimento, de uma palavra desses dons de revelação. E por último, o dom de profecia. Profecia é você falar algo sobre o futuro de uma pessoa. Então isso é um dos dons do Espírito Santo. E o dom de profeta é um dos 5 dons ministeriais. Deus instituiu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. O profeta é aquele que aponta o caminho, é aquele que confronta, é o dedo, esse dedo aqui, né, que vai mostrando o caminho, vai mostrando confronto, vem para edificar, exortar, consolar, mas é o ministério de alguém que é profeta, não que profetiza. Profetizar, todos nós podemos profetizar,
Mas ser chamado por profeta é um dom do Senhor Jesus, chamando alguém para representá-lo como profeta. E o profeta, ele vai crescendo em estatura e intimidade diante de Deus, ele vai ganhando autoridade. A esfera da atuação desse profeta, ela vai alargando as estacas, até que ele atinja, se ele é um profeta de Deus de fato, a autoridade sobre nações da terra. Ele profetiza e tem palavra para mudar uma nação, para mudar o céu, para mudar como Elias teve, como Moisés teve, como Samuel teve, a autoridade sobre nações. Em última instância, o que o Senhor Deus quer é que um profeta dele possa atingir uma autoridade sobre nações. Posso ouvir um amém aqui? Por isso eu quero ler agora, começar com você em Isaías. E por que isso é importante, queridos? Porque assim como um profeta, ele é a voz de Deus para trazer algo do céu, e que Deus instituiu, colocou na boca dele a autoridade, o diabo quer tomar essa autoridade dele. O diabo vai fazer tudo para ganhar domínio sobre ele. O diabo vai fazer tudo para montar nas costas dele. A Jezabel vai fazer de tudo para ter o profético dele debaixo dela. O espírito da sedução do inferno, ele vai fazer tudo para desviar esse profeta. Ele vai fazer tudo para pegar esse profeta no meio do caminho. E é por isso que eu estou introduzindo isso a você. Não basta profetizar. E você precisa conhecer as armas do diabo e como ele atua na vida de profetas de Deus, para você entender como sair dessas ciladas do maligno. E queridos, eu vou dizer desde já para você, é enganoso o coração do homem, o nosso problema somos nós mesmos. Quantas pessoas eu já vi chamadas, mas que não chegaram a desenvolver ou desempenhar o seu chamado, o seu ministério. Algumas delas passaram por mim. Algumas delas estiveram na minha mão. Algumas delas eu já sei que não vai dar em nada, porque no meio do caminho elas saíram do propósito de Deus. E saíram por causa desses ataques que eu preciso alertar você. Primeiro, queridos, Casa Firme é uma casa de profeta. Tem dois mantos principais nessa casa. Nós aqui nos jovens formamos profetas. Foi levantado aqui um casal de profetas. O Renan tem a unção dele, porque é muito importante a sua própria unção. O Renan tem a unção do pai dele e tem a minha unção sobre ele. Um dia eu orando com o pai dele, nós nos movemos muito tremendamente juntos profeticamente, muito. Era como se a nossa unção, que era de dois, ela não virava de dois, ela virava era um negócio explosivo, era um negócio impressionante, quando eu e o pastor Gibeli orávamos juntos. Por quê? Porque nós tínhamos algo que tinha havido, e um dia Deus me mostrou o que acontecia. Estava eu e o pastor Gibeli na casa do Giba, e naquele tempo eu tinha voltado para a Casa Firme, não era nem digno de estar aqui no meio de vocês. Eu nunca devia ter saído daqui, nunca deveria ter desonrado meus pais, mas pronto, fiz essa besteira e pronto o final. E aí me arrependi, graças a Deus. Voltei e teve tempo para Deus me estabelecer nos lugares aonde eu poderia ter perdido cadeira. Eu nem sabia que cadeira eu estaria perdendo. Tem duas principais cadeiras na Casa Firme: a cadeira do avivamento e a cadeira do ministério profético, missões e ministério profético, né? Avivamento com missões e ministério profético com missões. Na verdade, são essas capas que a Casa Firme carrega. E então, estávamos ali na casa do Giba, e de repente eu saí para um lado, ele saiu para o outro, e os dois profetizando, e as pessoas, estava tanta unção sobre nós, que as pessoas que ia passando aqui, elas iam caindo. E eu ia passando para o outro lado, e as pessoas iam caindo também. Não ficou ninguém de pé. Não sei quem estava lá nesse culto, nesse dia, que ficaram todos no chão. Quem estava nesse culto lá? Você estava? Não sei mais alguém quem estava. O Gildão estava, né, Gildão? O Gildão era frequentador assíduo. A Mandy estava, a Mandy também. Foi ali que a Mandy me pediu para pastor dos jovens, né, filha? Falou: pastor, você precisava ser o pastor dos jovens. E foi ali desde aquele momento, né? E ali também nasceu a nossa paternidade sobre ela. Foi muito tremendo como a coisa aconteceu. Mas aí de repente ficou ninguém em pé, só eu e ele. E quando nós viemos e batemos de frente um com o outro, já não tinha mais ninguém de pé. Eu bati de frente com ele, era tanta unção que os dois foram para o chão. Foram os dois para o chão. E quando eu estava no chão, e ele também, Deus falou comigo. Ele falou: a unção que estava sobre a sua tia Neuza, que era profeta, ela veio sobre a vida de vocês dois em porção dobrada, e quando vocês dois se unem, essa unção multiplica. Quando eu falei isso para ele, aí que a coisa explodiu mesmo ali. Foi um negócio, uma revelação do céu, foi um negócio muito forte. Um dia nós estávamos profetizando na casa do seu pai, e o Renan estava lá, e eu falei: você, Renan, é o portador. E eu não sabia que Deus ia levantar o Renan agora, porque eu oro, queridos. Não é porque ele é meu primo, o filho do meu primo. Não é porque, na verdade, o meu critério ainda é pior com gente da minha família. É muito pior.
Ele sabe que a unção dele, eu fiquei guerreando com Deus para vir a unção dele, porque Deus falou, ainda não. Eu falei, mas Senhor, eu já vejo a unção dele. E eu fiquei com Deus, eu falei, Senhor, mas não é possível. Até que ele foi no último dia que Deus falou assim, não, é sim, eu só queria ver se você ia me obedecer ou você ia falar do seu coração. Eu não posso falar do meu coração, então meu critério é muito maior. Eu falei, Renan, não chegou, eu não sei porquê. E aí foi indo, no último dia eu falei, Renan, chegou sim. Eu falei, ufa, Senhor, né? Que teste para o profeta. Que teste para mim, profeta, porque eu quero, meu coração, é meu primo, né, família. Mas naquele dia Deus disse para mim, toda a unção acumulada de vocês vai passar para ele. Entendam isso? Deus respeita aquilo que ele faz. E está debaixo de uma palavra profética. E quando chegou agora a unção para Deus levantar ele como profeta, eu já entendi o que Deus está fazendo. Agora tudo isso que foi preparado desde gerações, da minha tia Neuza, que era uma baita de uma profeta. Minha tia Neuza era coisa tremenda do céu. Era um negócio assim, era explosão mesmo. O negócio ali era estreito. Do tipo assim, minha mãe estava quase morrendo à noite. Essa era minha tia, ó. Minha mãe quase morrendo à noite, eu sabia o que tinha acontecido. Pegou o telefone, em vez de ligar para o médico, ela ligou, Neuza, eu estou quase morrendo. Neuza era o nome da minha tia profeta. Neuza, eu estou quase morrendo. Na hora, minha tia, vomita o comprimido que você tomou. Assim, vomita o comprimido que você tomou. Minha mãe tinha tomado um Bactrim, ela era alérgica a sulfa. E ela falou, eu vi o comprimido aqui, assim, assim, assado, descreveu o comprimido. Descreveu a mulher que tinha lá, uma mulher que um homem traiu uma mulher, ela descreveu a mulher como a mulher era. É terrível, via tudo, né? Eu chamava minha tia de Polaroid, ela via tudo, né? O meu primo tinha medo de chegar na presença da minha tia, ele tinha medo. Quando ele não era crente, ele chegava lá com a pastora Ivete, né? Chegava lá e falava, ih, meu Deus do céu, nós vamos chegar lá. E ela falava, senta aqui. Ela falava, senta aqui, rapaz. A casa caiu. Essa era a minha tia profeta, né? Minha tia, para morrer, a morte dela, como foi a morte dela? Estava com a minha tia Lourdes de um lado e minha tia Neuza, e minha tia Zaira do outro, que era a mãe do pastor Gibeli. Estava com as duas assim, uma de cada lado. E aí ela falou assim, estou indo, Lourdes e Zaira. Como assim, Neuza? Como você está indo? Estou indo. Eu vi os anjos do Senhor, eles estão vindo me buscar. Fechou os olhos e foi. Já era. Assim. Dá glória a Deus, né? Essa unção está sobre a sua vida. E ela está de forma multiplicada. Glória a Jesus por isso. Amém? Por isso, a semana que vem começa um tempo novo nesse Ministério dos Jovens. E o que eu vou pregar hoje é para você já ficar ligado aí. Então, um profeta, e Deus quer construir autoridade de nação. Amém, filho? Entenda isso. Muito bem. Isaías capítulo 20. O diabo não está feliz com uma unção de profeta. Se o diabo puder destruir um ministério, ele quer destruir o ministério de um profeta. Esse é problema para ele. Problema para o diabo é o ministério de profeta. Porque profeta é ousado, o profeta não tem medo. Ou, aliás, o profeta quer de Deus. Se o profeta começa a ter medo de alguma coisa, a unção já vai caindo da vida dele. Mas o profeta é alguém que o pacto dele é com Deus. Se eu agradasse ainda a homens, é aquela frase de Paulo, eu não agradaria a Deus. Paulo era apóstolo, mas Paulo também era profeta, um baita profeta. Profetaço. Então, está dizendo aqui, no ano que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdobe. Nossa, eu gastei 15 minutos introduzindo. Mas tudo bem. E a guerreou e a tomou. Nesse mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías. Esse homem, Isaías, tinha autoridade sobre nações. Filho de Amós, dizendo, vai, solta teus lombos, o pano grosseiro de profeta. Me chama a atenção, o pano grosseiro de profeta. As vestimentas de um profeta são vestimentas grosseiras. João Batista andava com vestes de pano de saco, andava com vestes de camelo, de um negócio, uma veste que ninguém dava valor algum. A vestimenta de um profeta é a vestimenta de alguém simples. Um profeta precisa se vestir de forma simples, de forma humilde. Porque um profeta vai lidar com coisa muito sobrenatural de Deus, então ele não pode se ensoberbecer. Então ele fala, agora tira a tua vestimenta de simples, de pano grosseiro de profeta, e tira dos pés o calçado. Assim ele o fez, indo despido e descalço. Então disse o Senhor, assim como Isaías meu servo está fazendo um ato profético, andou 3 anos despido e descalço por sinal e prodígio contra o Egito, está julgando uma nação do Egito, e contra a Etiópia, está julgando 2 nações. A autoridade de Isaías era autoridade sobre Egito, sobre Etiópia e sobre Israel. Assim o rei da Síria
levará presos do Egito os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos despidos. Eu despi o meu profeta, ele está vivendo coisas na vida dele, para que eu ensine uma nação. Olha que coisa tremenda, queridos. Olha a autoridade de um profeta. O que um profeta vive, Deus aplica numa nação. O que um profeta vive, ele aplica sobre um povo. É muito poderoso ser profeta. Dos ministérios que Deus colocou nos meus lombos, um dos que eu mais honro é o de profeta. Profeta, tem gente que é profeta nato. Nasceu para ser profeta. Nasceu para os mistérios. Ele nasceu para as coisas do sobrenatural. Ele é profético. E descalços com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito. Ele ficou nu, então nu ficará o Egito. Então se assombrarão os israelitas, e eu estou tratando o meu povo, o povo de Israel. E se envergonharão por causa dos etíopes, sua esperança, e dos egípcios sua glória. Você não falou que estava confiando neles contra o rei da Síria? Pois eu vou fazer desse profeta, vou mostrar que sou um homem meu. Através de um homem eu julgo o Egito, eu julgo a Etiópia, e eu levanto o meu profético e ainda julgo a minha nação de Israel. É muito tremendo, queridos. É muita autoridade, é muito poder sobre a vida de um homem. Por isso suas vestes precisam ser vestes simples. Precisa ser de pano grosseiro de profeta. Está me entendendo aqui, filho, filha? O problema de muito profeta é que ele começa a andar na revelação, ele acha que ele é alguma coisa. Esse é o problema da maioria dos profetas. É aqui que os profetas às vezes são de Deus, mas lá na frente eles vão cair, eles vão errar, eles vão sair do prumo. Porque se hoje com nada o cara já não tem, imagina quando tiver. Imagina quando você tem, uma coisa é ter autoridade sobre um povo, outra coisa é ter autoridade sobre uma nação. São níveis de autoridade diferentes. Vai vir um profeta aqui de Deus chamado David Ur. Esse homem tem autoridade sobre nações. É muito forte, queridos. É muito forte. O cara ora, uma nação inteira vai ter um terremoto que vai julgar a nação. Ele prevê o terremoto, ele fala, vai ter um terremoto lá, esse terremoto é meu. E vai ser daqui a um tempo, e a coisa acontece. Ele vai lá, profecia dada no tal dia, profecia cumprida em tal dia. Esse é um profeta de nações. Ele tem dimensão de nação, ele tem envergadura de nação. Ele não pode se vender. Esse é o perigo, queridos. É a venda de um profeta. Em Lucas, antes, versículo 6, do capítulo 21. 6 do próximo capítulo. Pois assim me disse o Senhor, vai, põe o atalaia. O atalaia é alguém que se levanta intercessoriamente. Isso aqui não é nem profeta, é atalaia. E ele diga o que vir. O atalaia vê o que está vindo para proteger. O atalaia é aquele, olha, está vindo um perigo aí. Está vindo lá os demônios principados, eles estão vindo a cavalo, eles estão vindo 2 a 2, os demônios não andam sozinhos. Já ensinei os meus filhos de intercessão aqui, já ensinei várias vezes, dizendo que os demônios nunca vêm sozinhos, eles vêm dupla. Então às vezes você está guerreando com a Jezabel, é um demônio. Junto com ela age um Mamon. E então você está guerreando, daqui a pouco você afastou ela, e aí você não está entendendo a guerra que você entrou agora. Porque era um tipo de guerra de manipulação, guerra de sedução, tal, e daqui a pouco virou uma guerra de frieza, de indiferença, e você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? É que mudou o príncipe. Você catou um, você não catou o outro, e muitos aqui caem nesse momento, porque eles não entendem a transição dos principados, e que levantam, vou dar um exemplo bíblico para você entender que eu estou falando biblicamente, e que não é só revelação. Biblicamente, eles estavam lá, as pessoas jogando os livros fora, lá em Atos capítulo 19, por causa de Paulo pregando, eles jogavam seus livros de magia fora. A Jezabel ali, a Diana dos Efésios, cai, e os caras que eram do lucro, veem que o seu lucro está perdido, porque as pessoas não estão mais ofertando, não estão mais oferecendo aos deuses que eles consideravam deuses. E então eles começam a tentar levantar Diana de novo. O lado financeiro foi afetado, o Mamon. Eles começam a querer levantar Diana e gritam por 2 ou 4 horas, grande é Diana dos Efésios. Está entendendo? Um principado querendo levantar um outro. Um é abatido, tenta levantar o outro é abatido, tenta levantar um. Está entendendo? Quando você derruba, você tem que derrubar 2. Sempre é de tacada. Derruba um, derruba o outro. Eles não agem sozinhos, são terríveis. Quando vira uma tropa de cavaleiros, de 2 em 2,
uma tropa de jumentos e uma tropa de camelos, ele que escute diligentemente, o atalaia tem que escutar com grande atenção. Então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noite inteiras. Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e diz: caiu Babilônia, e todas as imagens e esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. O atalaia está profetizando a queda de um império chamado Babilônia. Oh, glória a Deus! Isso está tudo na boca do profeta, querido. Está tudo na boca do profeta. Alguns ficam só na dimensão da profecia do corporal, do 1 a 1. Outros ficam na dimensão de uma profecia que ele vai pregar numa igreja, ele muda uma igreja. Uma vez Deus nos levou lá para mudar uma igreja. Já dei esse exemplo aqui. Eu estou no caminho, ele fala: você vai dizer para o pastor titular da igreja, o anjo da igreja, você vai dizer para ele que o tempo dele terminou e que chegou o tempo do substituto, e o substituto dele é o filho dele. Então você vai lá com a minha missão de dizer para ele que, uma autoridade sobre a igreja, de dizer para ele que o tempo dele acabou. Forte e difícil para nós, profetas. Não é fácil. Não é fácil. Eu fui daqui guerreando comigo mesmo. Vou ter que dizer. O que eu falei? Vamos lá na casa dele antes de ir para a igreja. Porque se já for assim, de repente vai nem falar para eu não pregar mais. Entendeu? Se é já para acabar, que acabe antes. E eu fui lá na casa dele antes, ele falou, graças a Deus, ele falou assim: não, filho, Deus já estava falando com a gente. Eu falei: ufa, Jesus, né? Mesmo assim, ele levou um tempo para abrir mão daquilo. Estou dizendo, a nossa autoridade vai crescendo. Eu já fui em cidade que a autoridade estava sobre Mogi, Deus fez eu tomar o governo da cidade de Mogi nas mãos. Eu experimentei isso algumas vezes na minha vida, numa cidade. Nunca experimentei ainda sobre uma nação inteira. Já experimentei uma van premiere disso quando fui a Portugal. Uma van premiere, né? Um pedaço. Eu vi o leão botando a mão no pescoço da Jezabel, que atua naquela nação, e segurar ela no chão para eu pregar, porque eu guerrei com ela o dia inteiro antes de eu pregar lá. E Deus segurou, eu vi o leão segurando, Jesus segurando, e falou: eu não vou destruí-la, eu vou segurá-la, porque ela tem muita autoridade nessa nação. Entende? Isso é autoridade profética. Enquanto eu só venci ela minutos antes de eu subir no púlpito para pregar. Aí foi um arrebentado do Espírito Santo. Os meninos tremiam na cadeira de tanta glória de Deus. Tremiam da poder de Deus que vinha sobre eles. A pastora deles não acreditava que estava acontecendo. Uma glória, veio uma glória. Mas isso porque Deus antes deu autoridade profética para eu ver o que estava acontecendo no reino do Espírito. Está entendendo, queridos? O que a autoridade profética pode fazer? Ela pode entrar numa nação, ela pode entrar onde for. Ela vai e ela muda o ambiente. É isso. Isso que é autoridade profética. Em Lucas capítulo 4, agora eu vou entrar nas 3 dimensões do ataque. O Senhor Jesus foi atacado nessas 3 dimensões. E ele foi um dos poucos que venceu. O Senhor Jesus foi um dos poucos que venceu. É muito difícil vencer. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Lugar de um profeta é ser preparado no deserto. Profeta que é de Deus, ele está aprendendo a depender. Deserto você não tem o que comer, você não tem o que beber, você não tem como se proteger. Tem escorpião na terra, tem cobra, tem serpente na terra, tem naja, tem tudo quanto é cobra, é um inferno o deserto. À noite os bichos brotam, de dia eles ficam escondidos, de dia é um sol escaldante, à noite um frio intenso, vai de mais 40 a menos 40 graus no mesmo dia. Mas um profeta de Deus, ele é levantado na dependência completa de Deus, de ouvir unicamente, exclusivamente a voz de Deus. Aqui caem muitos, quando a sua dependência não é totalmente do Senhor, quando ele tem outras dependências ou outros interesses. No deserto é onde você é mais testado, nos momentos difíceis é onde você é mais testado. Você é lapidado por Deus nas áreas do seu coração, nas áreas do seu caráter. Por isso o Espírito Santo leva os seus profetas ao deserto para aprenderem o principal, dependerem dele. No texto do deserto que o Senhor Jesus cita aqui, está em Deuteronômio capítulo 8, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Na sequência desse texto, em Deuteronômio capítulo 8,
na sequência desse texto. Ele diz: mas depois que você for levantado por mim, não vai esquecer, não vai dizer a força do meu braço é que me trouxe tudo isso. Não vai achar que por você mesmo você conquistou. Não vai achar que eu estou dependendo de você agora, profeta. Não vai achar que é por causa de você. Se humilhe, profeta. Entenda que tudo que você recebeu aqui, eu te guiei nesse deserto. Eu te alimentei com pão, com maná que você não conhecia. Foi eu que te dei, eu levantei você. Entende, queridos? Como essas ordens do reino do Espírito, elas são extremamente importantes. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu. Naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Um profeta é alguém que tem palavra, querido. Ele tem palavra. Ele não tem qualquer palavra, ele tem palavra revelada, aleluia. Ele tem palavra com poder. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra rema que procede da boca de Deus. No original aqui é rema. De toda palavra que vem da boca, de toda palavra revelada que vive o profeta. Quando o diabo veio oferecer para ele pão, a primeira tentação de um profeta é o que ele quer para ele mesmo. É a fome que ele tem. É o que a alma dele deseja. É o que ele quer comer. É o que ele quer para si mesmo. É o que ele deseja para si mesmo. Alguns querem enriquecer. Os outros querem, sei lá, querem sexo de forma errada. Sei lá, o que você quer para você? Qual a comida que a sua alma deseja? Qual é o pecado que a sua alma deseja? O que é que mais te atrai? Se você vai ser levantado como profeta, você precisa entender dentro de você o que é que mais te atrai, o que te dá fome. O que você está querendo? Elevando-se, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Alguns não vão ser vencidos por essa área. Já aprendeu a passar fome, vamos dizer assim. Ele já aprendeu a jejuar. Note que o Senhor Jesus está em jejum no deserto. Dá glória a Deus. O profeta precisa aprender a jejuar. Posso ouvir um amém? Ele precisa aprender a dominar o seu corpo. Ele precisa botar o seu corpo em submissão a Ele. Ele precisa colocar o seu lado humano em submissão a Ele. Enquanto um profeta não vencer a si mesmo, ele não pode vencer nada e jamais vai ter autoridade de nação. Ele precisa vencer a si mesmo. Primeiro, antes de tudo, ele precisa vencer a sua fome, os seus pecados, os seus desejos. E depois ele fala, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Um profeta de Deus, ele só teme a Deus. Ele só dá glória a Deus. Quer comais ou quer bebais ou façais, 1 Coríntios 10, 31, outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A glória é de Deus. Ele não quer glória. O profeta luta com glória. Só eu fiquei dos profetas de Israel e procuram tirar minha vida. Ele quer glória, ele quer honra. Ele deseja lugares, ele deseja posições. Às vezes ele não é atraído por coisas que vão corrompê-lo no físico dele. Mas ele é atraído por algo que demonstra que ele tem autoridade sobre pessoas, que ele influencia pessoas. O YouTube está cheio de influencers. O Instagram está cheio de influencers. Para que você quer like? Que tipo de domínio? Será que é de fato para a glória de Deus? Eu já vi o Rodrigo Silva, que é muito arqueólogo aí e tal, pastor também, ele fala: eu luto com os likes. Querido, uma coisa é quando você não tem, outra coisa é quando você tem. De repente você estoura, e aí? O diabo vai te oferecer glória, vai te oferecer posição. É o que o seu coração quer, posição, ele vai te dar. Não se preocupe, e pode ser dentro da igreja, ele vai te dar. Você quer? Leva. Eu vou dizer um segredo para você.
Quanto menos eu quero, mais eu tenho. Eu estou dizendo isso para vocês, isso é o segredo do céu. Quanto menos eu quero, mais eu tenho. Financeiramente assim. Quando Deus já viu que Ele pode me pedir e eu vou dar, ou Ele já viu que espontaneamente eu dou, Ele já viu que o meu coração não está nisso, é aí que eu vou ficar rico, milionário. Agora, se o meu coração está nisso, queridos, vou dizer para você, você acabou de comprar uma briga com o céu. E aí, muitos não entendem essa questão. E ficam travados na sua vida por tempos, por épocas. Muitos querem um lugar, uma cadeira. Querem a cadeira de Moisés. Não sabe o que está pedindo. Josué não queria a cadeira de Moisés. Datã e Abirão queriam. Entende? Datã e Abirão caíram, foram fulminados, a terra se abriu, eles foram para o inferno direto, sem escala. Josué queria a presença de Deus. Você pode dar um aleluia, um glória a Deus? Ele respeitava a unção que estava sobre Moisés. Ele admirava a unção que estava sobre Moisés. Ele não se via na cadeira de Moisés. Entende? Isso aqui é glória. Isso aqui é o campo da glória. Campo dos desejos da alma. Às vezes ele não cai nem... Está estreito, filha. Às vezes ele não cai nem no primeiro nem no segundo. Ele não quer glória, ele não quer posição, ele não quer influenciar. Ele quer o terceiro ponto. Mas qualquer um deles que você cair já era. Se você está sendo levantado como profeta. Terceiro ponto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu Jesus: dito estás, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou usar o que está sobre mim para fazer o que eu quero. Eu não vou usar o meu ministério, agora é campo espiritual. Jesus está sendo tentado primeiro no físico, depois na alma, depois no espírito. Está me entendendo aqui? Adão e Eva foram tentados nessas três dimensões, e eles caíram justamente nisso, vendo que a árvore é desejável para ser como Deus. Ela queria ser como Deus, como Satanás queria ser como Deus. É isso que ela queria. E então ela cai. Ela cai porque isso gerou nela um desejo. Está entendendo que você é o seu pior inimigo? Se Deus quiser levantar você, você é a pessoa que está na frente, não o diabo. O diabo é só o instrumento de Deus para isso. Ele é só instrumento de Deus. Ele tenta o Senhor Jesus no espírito. Usa o teu ministério. Usa a tua autoridade. Usa o que você tem. Usa para fazer isso. Mostra para mim que você é Deus. Mostra para mim que o céu governa a teu favor. Mostra para mim que o céu inteiro se move por você. Mostra para mim. Usa a tua autoridade. Prova para mim. Esse é o diabo, essa é a voz do diabo. Às vezes o seu ministério se torna mais importante. Seu ministério se torna mais importante do que Deus para você. Muito cuidado. Às vezes o que Deus me deu se torna mais importante do que o próprio Deus para mim. Entenderam, filhos? Essa mensagem aqui, de novo, é uma mensagem pastoral. Na verdade, de profeta. Eu estou pregando para profeta. Então, se Deus está te vendo como profeta, tome atitude de profeta. Tenha vida de profeta. Tenha caráter de profeta. Tenha unção de profeta. Deixa Deus desenvolver a tua unção. O único recado que eu dou aqui é recado do céu. Estou falando como profeta também. Eu não dou recado para nenhum. O que eu dou recado para cada um é lá na minha sala. Aqui eu dou recado do Senhor. Então não acha que eu estou... Se você está achando que eu estou pregando para você, é para você mesmo que eu estou pregando. É para você mesmo, porque eu acho que o pastor está querendo me deixar um recado. Recado eu dou lá dentro. Aqui eu dou palavra. Está entendendo? Aqui eu tenho que estar ali para pregar. Se eu tiver com o coração sujo aqui, então não olha para a direita, para a esquerda, falando não é comigo, é com o vizinho, é com você mesmo. O bicho está pegando, é com você. Na verdade não é o bicho, é o anjo está pegando. Aleluia? É o anjo. Habla.
Senhor, que tu servo. Por isso, vamos ver aqui na vida de um homem que tinha tudo para ser um profeta. Antes disso, deixa eu entrar num ponto aqui, eu entro depois, deixa eu entrar depois. Vai, vamos aqui no Números. Numbers, já que nós estamos falando em outros idiomas hoje. Chapter 22, versos 7. Tinha um homem chamado Balaão, profeta de Deus. Ele se intitula ele mesmo como o homem que tinha os olhos abertos, e mesmo quando deitava, estava de olho aberto. Esse homem não tinha sossego, ele via tudo, era o Polaroid, era minha tia Neuza isso aqui. Era igual minha tia Neuza, só que minha tia Neuza era de Deus. Balaão também foi de Deus. Balaão ouvia a voz de Deus. Eu quero dizer, para ser profeta não é só ouvir a voz de Deus. Balaão via no reino do Espírito, não é só ver no reino do Espírito. Ele tinha os olhos abertos. Ser profeta não é só isso. Ser profeta, o mais importante de ser profeta é você ter doutrina de profeta. O mais importante de um profeta é ele agir no espírito da profecia. E o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, aleluia. Um profeta de Deus, ele testemunha de Cristo. Esse é um profeta de Deus. Versículo 7 diz: então foram-se os anciãos, tem um homem chamado Balaque. Sempre tem um Balaque na vida de um profeta, queridos. Sabe quem é o Balaque na vida de um profeta? Escute isso de olhos abertos. Tem olho de profeta agora. Sabe quem é um Balaque na vida de um profeta? É o espírito da sedução na vida de um profeta. Esse é o Balaque. Balaque era o rei dos Moabitas, que tinha uma aliança com um povo que fazia aliança com todos os povos para derrubar Israel, o povo de Deus, os midianitas. Balaque é o homem que seduz. Balaão é o profeta seduzível. O profeta nem sempre começa sendo seduzido, mas ao longo do seu caminho, ele vai sendo testado. Deus às vezes usa até um profeta de Deus para desviar um profeta que ele está preparando do caminho dele. Me dá um exemplo, pastor. Deus usou Elias na vida de Eliseu. Elias disse para Eliseu: fica aqui, enquanto eu vou ali orar. Teste. Teste do profeta. Elias está testando Eliseu. Deixa eu ver se você é profeta. Deixa eu ver se dentro de você tem o que é mais importante. Quantos teriam abandonado o Elias ali? Quantos profetas tinham uma escola que ficaram tudo para o outro lado do Jordão? Só Eliseu passou. Só Eliseu cruzou o Jordão. Sabe por quê, queridos? No meio do caminho, muitos vão se perdendo. Por bem, por mal, por uma coisinha, por outra, porque agora eu já não gosto mais do meu líder, ou porque agora eu já, sei lá, já estou grande, eu também vejo. Os profetas tudo viam. Tinha todo mundo o olho aberto. E daí? Se é Deus que dá o dom. E daí? Estava tudo lá falando assim: olha, hoje o seu Senhor será tomado sobre a sua cabeça. Ele falou: também eu sei, calai-vos. Estou ligado. Só que vocês, 50 profetas, estão ficando aí, e eu estou caminhando atrás do prêmio. Ele falou para eu ficar ali, está me testando. Deus está usando um profeta para testar ele. Está entendendo? Aqui, Deus está usando um ímpio, o rei dos Moabitas, que queriam destruir a nação de Deus. Porque eles ouviram dizer que Israel tinha destruído todas as nações ao redor. E o rei de Moabe ficou preocupado, dizendo: o que será de nós? Tem um tal de um profeta lá na região do Eufrates, lá do Iraque, lá da Babilônia. Esse cara, o que ele diz, se ele abençoa, abençoa, se ele amaldiçoa, amaldiçoa, tem autoridade de profeta na boca dele. Eu preciso desta autoridade, eu preciso agir debaixo dessa autoridade, eu preciso da voz dele ao meu favor. E ele vem seduzir. Do versículo 7 ele diz: foram-se os anciãos, ele mandou os representantes dele, os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, tanto de um povo quanto do outro,
levando consigo o preço dos encantamentos. Levou dinheiro para Balaão, para corromper Balaão. Tinha preço o encantamento dele. Me dá aí 50 mil que a coisa vai acontecer. Eu vou amaldiçoar, vou bendizer e vai acontecer. Tinha preço do encanto. Era costume dos antigos levar dinheiro para o profeta. Era costume. Eles estão levando dinheiro para ele. E chegaram a Balaão e lhe referiam as palavras de Balaque. Versículo 12. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Ponto final. A história de Balaão deveria ter acabado aqui. Ponto final. Agora, queridos, ele está sendo testado por ele mesmo, Balaão. É o que Balaão está querendo. O problema de Balaão é ele. Mas note, queridos, que ele já recebeu o dinheiro. Então alguns acham que Balaão se corrompeu por causa do dinheiro. Não foi o dinheiro. Não foi o que ele podia comer. Não foi o pão que tentou Balaão. Está entendendo aqui a linguagem espiritual? Não foi o que a alma dele queria se saciar nesse sentido de pão. Não foi o físico dele. Não foi o quanto milionário ele ficou com aquele dinheiro do Balaque. Não foi isso. Versículo 15. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados. Opa, agora ele enviou homens de honra. E príncipes em maior número. Agora ele está tocando em Balaão, está seduzindo Balaão pela honra. Olha, Balaão, como você é importante. Eu estou mandando os meus príncipes para conversar com você. Eu estou mandando para você homens de honra. Olha o que aquele profeta disse a seu respeito. Olha o que aquela pessoa disse a seu respeito. As lisonjas. Um profeta não pode se deixar influenciar por lisonjas, filho, filha. Lisonjas. Homens de honra. Versículo 17. Porque grandemente te honrarei. Olha aqui o que está pegando Balaão. E te farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Eu preciso que você amaldiçoe o povo. Então eu te dou honra. E o que você quiser que eu faça, eu te dou. Agora pegou. O dinheiro não pegou. Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhes: a glória dos reinos tentou ele. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia farás somente o que te disser. Agora, por que Deus falou para não ir, agora mandou ir? Porque o coração dele se inclinou. Deixa eu ver onde vai dar o coração dele. Às vezes Deus deixa você fazer coisa que não é da vontade dele, porque o seu coração está inclinado para aquilo, porque você está querendo aquilo, você quer comer aquilo, você quer beber aquilo, é a honra que você deseja. Então seu coração se inclinou para isso, então Deus vai te dar. Tá bom, você quer isso? Então vai lá. Ué, mas Deus não tinha falado que era para ir, agora mandou ir. Está uma confusão aqui. Deus é confusão, queridos? Deus não é Deus de confusão. Está entendendo por que está indo aqui? E agora, olha que interessante. Então Balaão levantou-se pela manhã, abordou o jumento e foi. Acendeu-se-lhe a ira de Deus, porque ele se foi. Opa, ué, Deus mandou ir, agora está irado? Porque ele se foi? Era para ele dizer: Deus, o Senhor tinha falado que é para eu honrar esse povo, que eu não posso amaldiçoar esse povo. Estou louco, não vou, estão me oferecendo honra, deixa a honra para lá, deixa o dinheiro para lá. Senhor, eu quero o Senhor. Mas o profeta está sendo testado porque ele deseja, por aquilo que ele quer, pela honra que ele deseja. Versículo 28. Então o Senhor fez abaldar a jumenta. E note que Balaão está sentado numa jumenta, como o Senhor Jesus sentou numa jumenta. Só que o Senhor Jesus tinha a humildade da jumenta, e Balaão queria a honra que não era da jumenta. Ele espanca a jumenta, ele bate na jumenta, ele bate na humildade porque ele quer a honra. Ele destrói a humildade que está debaixo dele porque ele quer a honra. E os olhos dele estão cegos. Versículo 28. Então o Senhor fez falar a jumenta, na qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? 30. Replicou-lhe a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em quem todavia cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: não. Versículo 32. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Por que está lutando contra a humildade, Balaão? Eis que eu saio como teu adversário, eu, Deus, o anjo.
porque o teu caminho é perverso diante de mim, eu sou teu adversário. Então, Balaão tinha que voltar aqui, queridos, pelo amor de Deus, que repreendida. Quantas vezes Deus precisa repreender a gente para a gente entender? Deus do céu. Versículo 35, santo é o Senhor. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. 37, perguntou Balaque a Balaão: porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Eu quero te honrar, eu quero te dar o que você quer, o que o seu coração deseja, Balaão. Eu vou fazer o profeta que você quer ser, eu vou te dar honras, Balaão. O profeta tem que ter roupa rústica, tem que montar em jumento para ser humilde. Cuidado, profeta, se você começar a espancar a jumenta, porque o teu ex aí vem o teu rei montado no jumentinho, filha de jumenta. E quando o teu rei está entrando no jumento, jumentinha, filha de jumenta, as nações dizem: Hosana ao que vem em nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. E se eles pararem de clamar, as próprias pedras clamarão, porque há humildade no Senhor Jesus, aleluia. Capítulo 23, versículo 8. Balaão diz: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso denunciar a quem o Senhor não denunciou? Como eu posso profetizar contra o que Deus quer? Versículo 21 do capítulo 23. Não viu, agora aqui entra o mistério, não viu iniquidade em Jacó. Deus não pode amaldiçoar o povo dele se não há iniquidade no povo dele. Deus não pode fazer alguém cair se não houver maldade e iniquidade no seu coração. Balaão, o profético de Deus, está dizendo: se não há como te pegar em área de santidade, se não há como pegar na área do seu caráter, se o seu caráter é ilibado diante de mim, vai afundar o barco de Paulo, ele vai mandar um anjo para dizer: você e quem navega contigo, Paulo, ninguém vai afundar. Se a cobra te picar na ilha, você não vai morrer, porque você está debaixo da minha palavra, aleluia. Você é meu profeta, você vê meu anjo. Você está indo para cumprir o meu propósito. Você está morrendo para você mesmo, Paulo. Você está se humilhando nesse barco, só para fazer a minha palavra, a minha mensagem chegar em Roma, onde eu destinei. Tu és o meu profeta, aleluia. Deus os tirou do Egito, versículo 22. As forças deles são como as do boi selvagem. Deus faz do povo dele, um povo que lhe serve, um boi selvagem. É uma unção mais poderosa que tem. Pois contra Jacó não vale encantamento, aleluia, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito o Senhor por você. Contra Jacó não vale encantamento, aleluia. Contra Jacó não tem maldição. Mas esse homem, ele é obstinado, Balaão. Esse profeta, ele idolatra algo. Capítulo 24. Levantando Balaão os olhos, o problema de Balaão não era o profético dele. Olha aqui, o problema de Balaão não é o profético dele. O profético de Balaão está alinhado com o céu. Tudo o que ele diz a respeito de Israel é verdade. Ele está ouvindo Deus, ele está profetizando o que Deus diz, ele está profetizando o que Deus está obrigando ele a dizer. Esse é Balaão. Balaão vê, Balaão ouve, Balaão conhece a Deus, vê anjo, ele vê tudo. Esse é Balaão. Levantando Balaão os olhos, versículo 2 do capítulo 24. E vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Veio sobre ele o Espírito, com letra maiúscula, de Deus. Ele profetizava de Deus, ele era um servo de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra de homem de olhos abertos. Palavra daquele que ouve os ditos de Deus e que tem a visão do Todo-Poderoso.
e prostra-se, porém, de olhos abertos. Que coisa mais tremenda. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. O que está profetizando sobre Israel? Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo, que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, oh glória, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Meu Deus! Esse homem tinha a palavra de Deus na boca. Ele tinha ouvido e olho aberto. Versículo 10. Então a ira de Balaque acendeu contra Balaão, e bateu ele suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares, já 3 vezes somente os abençoastes. Agora pois, vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que te cumularia de honras. Eu dissera que te cumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Está profetizando o que Deus diz? Está alinhado com o Espírito de Deus? Eu não vou te dar o que você quer, porque eu preciso, Balaão, montar em você. O espírito da sedução, ele quer montar em você. Desgraçado. Versículo 13, não 11, não 13. Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata, não é prata nem ouro não que ele pode comer, é a honra. Não poderia traspassar o mandato do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Ou isso falarei? Já está em dúvida aqui. Isso falarei? Capítulo 25, versículo de 1 a 8. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Opa! Não tinha pecado em Israel. Agora o povo de Israel começa a se prostituir com as filhas dos moabitas. As mulheres casadas de Moabe. Prostituição. Estas convidaram, entrou no coração delas o espírito da prostituição. Elas agora foram seduzidas para seduzir Israel. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Comeu da comida de demônios. Comeu do que o demônio queria saciar a vida dele. Juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Agora Israel não é mais o povo querido de Deus, agora a mão de Deus se levanta contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforcas ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Eu quero os cabeças, eu quero os que estão tomando a decisão do meu povo cair. Então Moisés disse ao juiz de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntarem a Baal Peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita. Lembra que Moabe está junto com Midian aqui? Perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel. Ele trouxe a prostituição diante dos olhos dos filhos de Israel. Enquanto eles choravam diante da tenda da congregação, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou. Acabou com a prostituição, acabou com o espírito de sedução, detonou com o espírito da sedução. Isso faz um homem que Deus quer levantar. Por causa desse ato, os que morreram da praga foram 24.000. Então disse o Senhor a Moisés: Finéias, esse cara que atravessou o espírito da prostituição, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo entre eles, de sorte que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz. Nesse ato de matar o espírito da prostituição, Finéias ganhou a aliança de paz do Senhor. E mais, e ele e a sua descendência depois dele terão a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Que coisa mais tremenda. Sempre no meio de profetas errados, Deus levanta os profetas verdadeiros. Sempre, sempre. É no meio do sacerdócio de Eli que Deus levanta Samuel. É no meio dos filhos de Eli, corruptos, prostitutos, que eu falei deles na semana passada, que tomaram da unção e usavam a unção de forma errada. É por causa deles, por causa deles, Deus levanta um Samuel.
No meio de um profético corrupto, Deus levanta o profético genuíno. No meio das nações dos últimos dias, que haverão falsos profetas que já existem hoje, aqueles que apostatam da fé, no meio desses, Deus está levantando profetas verdadeiros. Quiçá, filho, que você seja um desses profetas verdadeiros. Esse é meu desejo, essa é a palavra dessa noite, é para você se tornar esse profeta. Estou de olho no horário, tá bom? Estou quase indo para 1 hora. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Deus vai falar com a igreja de Pérgamo. É a igreja, note, é a igreja. A igreja de Pérgamo está num lugar, e as igrejas elas estão em épocas daquele momento onde as igrejas existiam fisicamente. Mas essa palavra serve para todas as eras, porque Jesus está falando dos dias até o final. Jesus está profetizando no meio dos candeeiros e está exortando os candeeiros até o final dos tempos. Amém? Posso ouvir um amém aqui? Então essa palavra é para aquele momento histórico, mas há um consenso teológico na igreja que essa palavra também se aplica em camadas ao longo da história, ok? Então diz aqui no versículo 13: conheço o lugar que habitas, onde está o trono de Satanás. O trono de Satanás, o que tem no trono de Satanás? Tem toda a autoridade e todo o poder de Satanás. Tem tudo que Satanás quer fazer com um profeta. Tudo que sai dele não presta, toda a autoridade do seu reino não presta. E conservas o meu nome, versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina. Note que o problema é a doutrina de Balaão. Por quê? O que tinha na doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Balaão ensinou como pegar o povo de Deus. Por causa da honra que ele queria que vinha da mão de Balaque, ele ensinou a prostituição. Por isso os midianitas se prostituíram. Isso também está lá em Números 31. No capítulo 31, Deus vai desvendar quando ele manda matar os midianitas, quando ele manda matar o próprio Balaão. Morre todos eles, o profeta, morre tudo ali. Deus fala que o problema foi que Balaão ensinou o povo a se prostituir. A prostituição que estava no coração dele passou para o povo. Ele passou para Balaque, para as mulheres moabitas, para as mulheres midianitas, e elas se deitaram com os filhos de Israel, elas se prostituíram com os filhos de Israel. Queridos, esse é um espírito de sedução que está e atua dentro da igreja. Porque ele quer, na verdade, a autoridade deste profeta. Ele quer essa doutrina. A doutrina de Balaão é aquele que ensina os filhos a errar. A doutrina de Balaão é aquele que seduz com as suas palavras, seduz com aquilo que pode dar, seduz com as coisas que pode fazer. Esse é o espírito de Balaão. Esse é o espírito de Balaque, desculpa. Que pega os Balaãos. Porque os Balaãos, eles querem honra, ou querem comida, ou o seu ministério. Por uma dessas 3 dimensões, o diabo vai tentar te pegar, filho. Ele continua: outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas, que pregavam aquilo que era oposto ao que Deus queria fazer. Às vezes o cara profetiza bem, ele ouve bem, mas o evangelho que ele prega é um evangelho diferente do evangelho do céu, do testemunho de Cristo. Ele tem as suas próprias convicções, ele tem os seus próprios raciocínios. Ele não tem os raciocínios mais que vêm do céu, ele tem os raciocínios que vêm da sua mente. Essa é a doutrina dos nicolaítas, que era de um dos discípulos, daqueles 7 que foram cheios do Espírito Santo, o Nicolau. Se desviou depois e começou a pregar outras doutrinas, doutrinas falsas, doutrinas de outros homens, doutrinas de homens. Começa a pregar outras coisas, porque ele tem as suas convicções, que estão distantes da palavra de Deus. No capítulo, ainda no 2, no versículo 20, agora é outra igreja de Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está vendo? É o mesmo espírito de sedução. A Jezabel ensina os filhos e ela fala que eles são profetas dela. Então no meio da igreja onde tem profetas de Deus, a Jezabel quer levantar os profetas dela. Vocês estão comigo? Estão me entendendo aqui? Ela quer seduzir os profetas através dessas 3 áreas. Ela quer te dar o pão que você quer, ela quer te dar a honra que você quer, ela quer te dar o ministério que você quer. Isso não tem problema para o demônio. Sabe por quê? O que eu falei que o profeta, o nível final do profeta é? Autoridade sobre nações. Olha aqui o que fala aqui no capítulo, nesse mesmo capítulo. Eis que aprosto de cama, bem como em grande tribulação,
os que com ela adulteram, versículo 22, mas diz, no 24, no 26 diz: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que ela quer tirar de você? Autoridade sobre nações. O espírito da sedução quer se montar em cima de você, ela quer ter os seus profetas. E os seus profetas, ela vai seduzindo. Sedução, queridos, não é uma coisa escancarada, ela é uma coisa sutil. E ela pode vir de qualquer lugar, como eu disse, pode vir até do profeta que é o seu profeta, de Elias. A prostituição ela pode vir de N formas na sua vida, porque ela vai alcançar o seu coração. Deus mesmo manda o Balaão ir lá se corromper. Não foi isso que Deus mandou? Falou, vai lá, agora vai com eles. Ué, vai com eles porque se Deus mandou não ir? Quando ele vai, Deus fica irado, porque Deus não queria nunca que ele fosse. Mas se você é isso que você quer de mim, Balaão, toma isso. Eu me resumo a você com a honra que você vai ter? Toma, leva a honra. Está entendendo? É esse o cenário que muitos são pegos. Eu ia ler o 17 e 18, não vou ler. Diante de Israel tinha um povo que tinha doutrina, queridos. Diante de Israel havia um povo que tinha doutrina, que era o povo de Deus. Os fariseus eram os maiores conhecedores da Bíblia. O problema dos fariseus é que eles caíram em todas as 3 áreas. O problema desse povo de Deus é que eles se deixaram corromper nas 3 áreas. Olha o que diz aqui em Lucas, capítulo de número 11. Estou chegando no final da mensagem, tá bom, filhos? Aguenta mais um pouco aí. Lucas capítulo 11, a partir do versículo 39. Diz aqui: o Senhor, porém, lhes disse: vós fariseus, vós que têm a palavra, têm a doutrina, vós que ensinam coisas, que deveriam conhecer tudo os oráculos de Deus, que têm o conhecimento do céu, que têm a palavra de Deus, a quem foram dados, Paulo fala, os meus irmãos judeus, a quem foram revelados os oráculos de Deus. As coisas de Deus foram para Israel. Tudo que era de Deus ele despejou em Israel, mas Israel se voltou contra ele. Vós fariseus limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e perversidade. Versículo 42, mas ai de vós fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, vocês fazem uma obra linda aos meus olhos. Todavia vocês negam os princípios principais de Deus, a justiça e o amor de Deus. Devis poderem dar os dízimos, as ofertas, mas não deixar de fazer aquelas. Versículo 43, ai de vós fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas. O que vocês querem, fariseus, são as primeiras cadeiras, as posições, a honra. Vocês fariseus querem honra. Vocês preferem a honra dos homens. Os homens não deixavam aquele pai do cego que vê lá no João capítulo 9, ele por causa da honra do templo, ele não declara que foi Jesus que curou, porque ele queria honra. Versículo 52, ai de vós intérpretes da lei, porque tomastes a chave da ciência. Vocês têm ciência, você tem a palavra, você tem o conhecimento de Deus, contudo vós mesmos não entrastes, impedistes os que estavam entrando. Versículo 54, com o intuito de tirar das suas próprias palavras, queriam tirar da boca de Jesus o profético dele para pegar ele, mas eles não o pegaram. Aleluia, glórias a Deus por isso. Versículo 2 do capítulo 12, nada encoberto que não venha a ser antes. Versículo 1, posto que milícias de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido, porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Não adianta, de Deus nada se esconde, tudo vem à luz. Posso ouvir um amém aqui, filhos? Cuidado com o fermento. O fermento é o que contamina a palavra, é aquilo que faz crescer a palavra, é aquilo que tira você da simplicidade de Cristo, da simplicidade da palavra, aquilo que faz você crer em doutrinas suas, aquilo que faz você viver uma hipocrisia de você se enganar você mesmo, porque as obras que você faz são boas, o profético seu é bom, as coisas que você faz à sua volta são boas, aparentemente são boas, mas Deus não está se importando com isso, Ele está se importando com o coração, Ele está se importando: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é hipocrisia. Conheça o seu coração, filho, filha. É isso que o Senhor demanda de você, conheça o seu coração.
Os fariseus fecharam todas as portas, eles quiseram tudo que não podia. Eles tinham sede, entravam na casa das viúvas, faziam uma oração para seduzirem as viúvas. Esses são os fariseus. Os fariseus queriam os lugares, eles queriam a honra, eles não queriam que Jesus reinasse porque eles queriam a honra. Eles não tinham problema de servir a Roma, porque Roma dava para eles o momento de eles poderem governar do jeito que eles queriam. Eles amavam o seu próprio ministério, eles tinham todos os defeitos possíveis, eles tinham. Mas no meio desse cenário também, Deus levanta o verdadeiro profético. Pode dar um glória a Deus, um aleluia? Em Lucas capítulo 1, é muito tremendo isso, porque antes do... vou ver o início aqui dele, vou ler alguns versículos. Estou lendo mais 3 coisinhas e estou terminando, tá bom? Fica aí ligado. No capítulo 1, no versículo 5, Deus tinha um profeta. O nome desse profeta era Zacarias. Zacarias era um profeta de Deus, era um sumo sacerdote. Entrava na presença de Deus, tinha livre acesso à presença de Deus. E num dia vai acabar ele entrar. Zacarias tinha algo de bom nele. Versículo 5 diz que nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Ábias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Esses tinham palavra, tinham doutrina e tinham caráter. Tinham tudo. Mas eles não tinham o que está no versículo 18. Então perguntou Zacarias aos anjos: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Ele já não cria. Ele tinha palavra, ele tinha conhecimento, ele tinha doutrina, mas Zacarias já não cria. E por causa disso, Deus o deixa mudo. Porque Deus não quer que Zacarias seja pego pelo diabo. Então Deus deixa, ele trabalha com Zacarias, deixa ele mudo, para o profético dele não ser usado contra ele mesmo, para ele não destruir a própria semente que Deus estava colocando na boca dele, de que ele teria um filho, que a esposa estéril dele engravidaria, que eles eram velhos, mas engravidariam. Está entendendo o que eu estou falando aqui, filhos? Deus às vezes tem que deixar um profeta mudo, sem autoridade no reino do Espírito, para esse profeta não se perder. E Zacarias fica mudo até o versículo, até 57. Versículo 57 diz: a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela, e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe: ninguém há na sua parentela que tenha esse nome. Perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe desse. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: João é o seu nome. E todos se admiraram. No meio de um momento de corrupção espiritual em Israel, onde os fariseus estão mais para lá do que para cá, que tem doutrina, tem ciência, mas não entram onde Deus quer que entre. Ele levanta um menino profeta, e ele tem que deixar o pai dele sem autoridade para levantar uma voz profética nessa nação. Oh glória! Antes de vir um grande profeta de Deus, haverá um silêncio espiritual. Há um silêncio espiritual no mundo antes de Deus levantar suas 2 testemunhas. Há um silêncio no mundo. Há um silêncio profético antes de Deus poder levantar um João. Porque um João, ele é poderoso para Deus, é um homem de Deus. Imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava, louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor, e por toda a região montanhosa da Judeia foram divulgadas essas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nas no coração, dizendo: que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Dá glória a Deus na casa, aleluia. Mas aí a boca de Zacarias vai abrir. Tem hora, profeta, que é melhor você ficar quieto do que falar. Tem hora que é melhor você esperar para dizer. Não faça voto de tolos diante de Deus. Não fale coisas que você não pode cumprir. Não fala coisas que você não pode fazer. Os profetas têm isso. Eles têm a revelação e saem dizendo coisas que não é para dizer, falando mais do que devia, falando mais que a boca, entregando mistérios que não são para entregar. Ele não está discernindo ainda, está falando: vamos fazer aqui 3 tendas, vamos edificar sobre essa revelação que eu tive aqui. É assim que o profeta age. Queridos, eu estou quebrando o espírito de sedução no ar hoje. Só que muitos estão opressos. Sabe por quê? Porque é o governo desse espírito. Deus está quebrando o governo desse espírito sobre mentes e cabeças aqui hoje. Essa é a opressão. Essa é a resistência do inferno. Só que eu já denunciei ele, Deus já deu vitória. Ele está denunciado, vai cair por terra nessa noite. Ele está caindo hoje.
Está caindo, porque hoje o ministério profético levantou para derrubar esse desgraçado, desse espírito de sedução nesse lugar. Aí quando Zacarias se desimpede, quando ele fica calado para pegar a autoridade de volta, é o que ele fala. Bendito, versículo 68, seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Agora, Zacarias está profetizando sobre a nação, aleluia. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, aleluia. Como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas. Agora o meu coração se alinhou ao que os profetas de Deus dizem. Agora a minha incredulidade não me impede mais de viver o sobrenatural de Deus, aleluia. Para nos libertar dos nossos inimigos e da mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor. Versículo 76, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Os profetas que Deus levantará nesses dias prepararão a volta de Jesus. O ministério profético de Deus, ele aponta para Jesus voltando. Deus quer levantar um profético novo nesta casa, neste lugar. Não um profeta seduzível. Ele não quer, ele quer destruir os espíritos de Balaão. Ele quer destruir os espíritos de Balaque. Ele quer destruir a corrupção profética no nosso meio. Há corrupção, e o Senhor quer destruir. E eu não estou nem aí, porque eu não agrado a homens, eu agrado ao Senhor. Eu não estou nem aí. E aqui é o lugar onde eu prego. Aqui é o púlpito que Ele me colocou. E nesse púlpito eu tenho que dizer para você, muitos estão seduzíveis aqui. Mas o Senhor há de levantar profetas de verdade aqui no nosso meio. Ele há de levantar. Para quem escutar a palavra dessa noite, Ele há de levantar. Cuidado com a repreensão do Senhor, cuidado com o anjo falando. Eu represento o anjo do Senhor aqui hoje. Eu estou no meio do seu caminho. Deus me colocou no meio do seu caminho para ver se há humildade no seu jumento ou se você vai destruir a humildade na sua vida. Eu sou o anjo do Senhor para você nessa noite. Eu sou a boca profética para você. Hoje eu não estou pregando como pastor, estou pregando como profeta. Entenda isso. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor preparando-lhe os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados. Versículo 80, presta atenção nisso. O menino crescia e se fortalecia em espírito. O menino João crescia, o profético de João crescia e se fortalecia em primeiro lugar no espírito. Aonde? E viveu nos desertos. Um profeta verdadeiro, ele vem não da aparência, ele vem do deserto, aleluia. Ele não está preocupado com a sua honra, ele está preocupado com a honra de Deus. Ele é um defensor da honra de Deus, aleluia. Ele não está nem aí para o que o homem pensa, ele está aí para o que Deus pensa, o que Deus diz. E ele é boca de Deus na terra, e ele tem autoridade para abrir céu, tem autoridade para fechar céu. Isso é profeta de Deus. Quer respeito de um profeta de Deus? Esse é um profeta de Deus. Ele tem sinais, ele tem unção, quando ele fala, o que ele fala se cumpre. Ele tem aval de Deus, Deus assina ele. Nenhuma palavra de Samuel caiu por terra, porque Deus não deixou cair por terra. Eu tenho que honrar a palavra que saiu da boca do meu Samuel. O Senhor quer levantar profeta desse naipe, mas se você for seduzível, você nunca viverá isso. Tem que te dizer isso. Não adianta ter chamado de profeta. Importa você ser profeta. É do deserto que Ele está chamando o filho. É do deserto que Ele levou Jesus para receber unção. É no deserto onde você aprende a depender de Deus e só de Deus e acabou. É no deserto que o seu pacto está com Deus, senão você não vive. É no deserto. É desse lugar que Deus quer levantar profeta. Em Lucas capítulo 3, olha o que diz aqui. No 15º ano do reinado de Tibério César, de reis, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia. Então tinha Pilatos governador, Tibério César rei, seu irmão Felipe tetrarca da região da Ituéia e Traconites, Lisânias tetrarca de Abilene, todas as regiões, sendo sumos sacerdotes, autoridades eclesiásticas, Anás e Caifás. Tinha autoridade do reino, autoridade de igreja. Anás e Caifás, sumos sacerdotes. Vê a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto.
Vê a palavra de Deus, quando no meio de tanta pompa, de tanta honra, vê a palavra de Deus a João no deserto. Tem muito do que reluz, que não é ouro. Tem muito do profético, que já tem carregado nele mensagem do inferno. Já tem carregado nele mensagem de Balaque. Já tem carregado nele desejo do coração. Tem profeta que já profetiza do que está no seu coração. Ele já vê o que ele quer ver. Ele já projeta na sua mente, sua visão, já é a visão do que ele quer e não do que Deus diz mais. Esse é um profético falso, mas ele parece profético verdadeiro. Ele até tem coisas de Deus no meio dele, como Balaão tinha coisas de Deus no meio dele. Está entendendo, filho? Como é sutil, como é perigoso. O próprio João Batista vai se perder lá na frente. Por quê, queridos? Por causa do terceiro problema lá. Um quer pão, o outro quer honra. João Batista não queria pão, não queria honra, tanto que ele vivia nos desertos. O povo ia atrás dele no deserto. Já entendeu isso? Era tanta unção que estava sobre a vida de João, que o povo ia atrás dele no deserto. Ele não ia lá para a cidade para pregar, ele estava no deserto. Ia lá até o Jordão, batizava, mas voltava para o deserto. O ministério de João, a veste dele era veste simples. Ele não caía naquilo que ele queria para o pessoal, ele não caía na honra, ele desafiava, ele tinha autoridade sobre reis. Ele chegava lá para o Herodes e falava assim: não é lícito possuir a mulher do teu... Ele tinha autoridade na nação, está entendendo aqui? Ele tinha autoridade sobre Roma. O Herodes temia ele, eles temiam João Batista. Olha a autoridade de João Batista. Só que João Batista caiu na terceira área, o ministério dele. O ministério dele se tornou mais importante. Já preguei sobre João Batista aqui uma vez, que eu preguei sobre o ministério de João Batista, a importância que ele via no seu ministério. Imagina, queridos, eu preguei para você, ele viu Jesus ser levantado. Jesus foi levantado e João Batista fez o quê? Em vez de parar tudo e falar, ele falou: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vi a pomba descer sobre ele, ele é o Messias. Meu Deus do céu, se eu estou diante do Messias, o que tem o meu ministério mais para continuar? Fala para mim, querido. Todo o meu ministério, tudo que eu tenho tem que ser colocado debaixo da mão desse homem, desse Senhor Jesus aí. Eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés dele, mas vou continuar com o meu ministério. E aí o ministério dele faz ele cair, porque ele fala: olha, vai lá perguntar para Jesus se é ele que tinha que vir, se tem que esperar outro. Porque eu quero saber se eu cumpri a minha missão na terra. Eu quero saber se o meu ministério foi efetivo naquilo que Deus deu para eu fazer. O ministério dele se tornou mais importante do que quem Jesus era para ele, queridos. É muito perigoso para nós. João Batista vai perder a cabeça na prisão. Quem mata ele? Quem mata ele? Eu te pergunto. Quem que seduziu o coração dele? Eu te pergunto. Quem que falou que o ministério dele era importante demais? A Jezabel. Herodias dançou diante de Herodes, e ela ganhou autoridade sobre a vida de João Batista, porque ele se perdeu. Naquele instante ele perdeu a cabeça. Quando ele começou a perguntar: Senhor, é o Senhor, é outro? Não sei mais aquela pomba que eu vi, não sei se eu vi mesmo. Aquela visão que eu tive do Espírito Santo, acho que não é essa visão mesmo. Seja lá o que for, João Batista se perdeu. A Herodias dança, a Jezabel dança, porque Jezabel, ela quer o trono do profeta. Os espíritos da sedução, eles querem o lugar do profeta, eles querem a sua autoridade sobre nações. João Batista confrontava reis, então ele vai pegar a autoridade dele. Como ela confronta Herodes, como ele me confronta indiretamente através de Herodes. Porque Herodes me pegou a ela da mão do próprio irmão, o espírito da sedução. Ela era encarnada o espírito da sedução. Ela encarnava nessa nação o espírito de Jezabel. Toda Jezabel tem um Acabe debaixo dela. Toda Jezabel tem um Acabe. Como que ela faz o Acabe? Ela fala para o Acabe lá, voltando lá na Jezabel do início. A primeira Jezabel, a rainha das Jezabéis, a mãe das Jezabéis. Ela fala para o Acabe, ela governava sobre Acabe. Quando Acabe vem lá todo choroso da vinha de Nabal, que ele queria a vinha dele, ele não vendeu a vinha para ele. Ela fala: homem, você reina, você governa sobre Israel por acaso? Eu vou lá, deixa eu resolver para você. Governas tu sobre Israel? Quem governa aqui sou eu. Eu vou te dar o que você quer. Você quer aquela vinha? A vinha é tua, eu vou mandar matar isso aí, acabou. Ela governava através da vida de um Acabe. Essa mulher Herodias, esse espírito de sedução, governava através de um rei Herodes. Toda Jezabel, ela é montada num Acabe. E ela quer montar nos profetas. Quando ela vem montar no Senhor Jesus, oh glória a Deus, ela vem tentar montar, ela fala assim: olha Jesus, querem matar o Senhor. E falou para o Senhor ir lá agora. Ele fala assim: diga para Herodes, para aquela raposa, para Jezabel que está por trás dele. Note que ele fala com a raposa, não fala com Herodes. Fala com aquela raposa, com a Jezabel, que hoje eu expulso demônios e amanhã, e no terceiro dia eu vou lá para Jerusalém. Eu vou quando eu quero lá para Jerusalém. Eu sou profeta de verdade.
Um profeta de verdade, queridos, ele não caiu diante das 3 tentações. O Senhor Jesus, Ele é nosso espelho. É Ele que nós devemos seguir. É para Ele que nós devemos olhar. É para Ele que é o nosso exemplo, queridos. Porque os profetas falharam, Elias falhou. Onde que Elias falhou? Só eu fiquei dos profetas de Israel, procuram tirar minha vida. Eu sou profeta aqui, todos os profetas da nação caíram. Eu sou profeta em Israel. Ele achou que Deus não era poderoso para guardar profeta. Elias caiu assim. Moisés, quando Deus mandou ele fazer uma coisa, mandou ele lá, vai lá e levanta o seu cajado para a rocha. E Moisés fez o quê? Ao invés de levantar o cajado para a rocha, ele falou: vou fazer eu isso por vocês. Ué, mas Deus não mandou ele fazer. Agora ele já se tornou Deus. O ministério dele e o ministério de Elias derrubaram os dois. Derrubaram João Batista. E vão derrubar quantos mais não se atentarem a isso. Mas o Senhor Jesus não, Ele era diferente. Vai dizer aquela raposa que hoje expulsa o demônio, amanhã e no terceiro dia eu estou indo para Jerusalém. Vai dizer para todo mundo aí que eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar, porque esse mandato eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder para tirar minha vida e para reavê-lo. Dá glória a Deus. Esse é um profeta de Deus. Ele sabe o que vai acontecer. A palavra dele tem poder sobre ele até quando ele morre. Aleluia. E para encerrar nele, eu quero que você abra em Atos capítulo 2, versículo 22. Estou encerrando no Senhor Jesus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória. Este é profeta. Este é o profeta que eu quero seguir. Ele é o profeta pelo qual eu vivo. É pela palavra dele que eu profetizo. O meu pacto está com ele, não é com o homem. Seja o homem que for, o meu pacto está estabelecido com o meu Senhor Jesus. Está comigo aí, está me entendendo, filho, filha? O meu pacto tem que ser com Jesus. Se eu quero ser um profeta de nações, de Deus, se tenho chamado para nações, então eu tenho que começar a vencer nações aqui agora. Agora, versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado. Diga, varão aprovado, aleluia. Por Deus, diante de vós, com milagres, prodígios e sinais. É varão aprovado? Tem que carregar com ele sinais, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este Jesus entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual porém Deus ressuscitou, aleluia, rompendo os grilhões da morte. Nem a morte pode segurar um profeta de Deus, aleluia. Ela não pode segurar o profético. A morte não pode segurar. Um profeta de Deus tem autoridade sobre a morte. Quantos profetas de Deus profetizam e pessoas ressuscitam dos mortos? O qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Não tinha nada Aí vem o príncipe deste mundo. Ele nada tem em mim. Dá glória a Deus, aleluia. Ele nada tem em mim. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim vinha sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele foi lá para o lugar da corrupção, mas ele não viu corrupção, ele não viveu corrupção. O Senhor Jesus foi lá para o Hades, mas o corpo dele não experimentou corrupção. Dá glória a Deus na casa, aleluia. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo pois profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um de seus descendentes se assentaria no trono, no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu nos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo, para a glória de Deus, aleluia, amém e amém. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O Senhor quer levantar profetas de verdade aqui, queridos. Eu vou dizer para você, Deus vai te colocar em situações embaraçosas. Eu já fui colocado em várias situações para ver, e Deus provando para mim se eu era profeta de Deus ou não. Várias situações. Situações onde eu tive que romper alianças.
Situações onde eu não podia agradar homem, eu tinha que agradar a Deus. Situações de ter que me humilhar, voltar, pedir perdão, me arrepender. Situações onde eu fui lá e falei assim, eu tinha aliança com você, mas Deus falou que essa aliança não existe, está quebrada agora, a partir de agora, a minha aliança é só com o Senhor, porque com você, homem, eu não posso mais ter aliança, porque você contaminou a aliança por causa disso, daquilo. Não é fácil. Não é fácil, queridos, é chegar diante de um homem de Deus e você falar assim, olha, Deus me mandou aqui, eu tenho muita reverência, muito temor para te dizer isso, isso e aquilo. Você está entendendo, querido? Um profeta de Deus, ele tem pacto com o Senhor. Você precisa ter pacto com o Senhor. Cuidado com a sedução, desses 3 tipos de sedução, amém? Mas eu declaro que essa palavra foi pregada a você nessa noite. Você vai ser um profeta como Jesus. Você não vai se vender por nada nesse mundo. Não vai ter comida desse mundo que te satisfaça, coisa para sua alma. Não vai ter coisa para a glória que você queira aí, que você almejou na sua vida. Cuidado com os seus projetos que não são projetos de Deus. Cuidado com o seu ministério, que ele pode ser um problema no seu futuro. Cuidado com o espiritual, que ele pode te pegar. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você faz. Cuidado. Por isso você precisa estar ligado em Deus. Um profeta de Deus, ele é ligado em Deus, ele aprende a estar no deserto. O lugar do profeta é no deserto, vocês entenderam isso nessa noite? O lugar do profeta é ter vestimenta simples, é vestimenta de profeta, é vestimenta que ninguém dá nada. O lugar do profeta é obedecer aquilo que está no jumentinho, é sentar no jumentinho e ver o que o jumentinho está falando. O profeta é exortável, o profeta é ensinável, o profeta ele é manso. O profeta não perde a humildade. Mas quando o profeta perde a humildade por qualquer uma dessas coisas, queridos, ele perdeu o rumo dele, ele perdeu o caminho, ele perdeu a visão. Tanto que Balaão estava com a visão suja, a visão fechada, ele não podia mais ver, não podia entender. Falava, mas não entendia, profetizava até de Deus, via de Deus, ouvia de Deus, mas o seu coração era corrupto por aquilo que ele queria. Eu estou denunciando a doutrina de Balaão. Eu estou declarando que está caindo por terra toda a doutrina de Balaão, de Jezabel, de Nicolaíta no nosso coração. Eu declaro toda a doutrina falsa arrancada aqui. Eu não sei como é que vai ser arrancada, mas os anjos do Senhor o sabem. Porque o Senhor só me mandou denunciar e eu denuncio. Eu denuncio o espírito da sedução. Eu denuncio esse demônio desgraçado. E eu declaro que à medida que eu denuncio, ele está caindo do seu coração. Eu denuncio todo espírito de prostituição espiritual. Eu denuncio. Essa é a minha parte. Mais do que isso eu não posso fazer. Mais do que isso eu não posso fazer. Além disso agora é com você. A denúncia é feita pela minha boca. Agora o que você pode fazer com você, filho e filha? Vamos louvar o Senhor.